É assunto interessante. Hoje, um dia especial. Hoje é celebrado o Dia dos Aposentados e da Previdência Social. O Decreto Legislativo número 4.682, também conhecido como Lei Eloy Chaves, que foi sancionada pelo presidente Arthur Bernardes. Hoje é motivo de comemoração. Uma data destinada a homenagear os profissionais que dedicaram a vida inteira ao trabalho e agora usufruem dos benefícios da Previdência Social, recebendo do governo uma gratificação por todos os anos de serviço prestados ao país. Mas como se programar durante a vida para colher os frutos da aposentadoria? Vamos falar sobre Previdência Social e aposentadoria com o advogado especialista em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho, o Alexandre Amui. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo aqui em casa. Bom dia, como vai? Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente na TV Pai Eterno e poder participar um pouco da conversa sobre os aposentados nesse dia tão especial, que é o dia 24 de janeiro, conforme dito, né, quando foi publicada a Lei Eloy Chaves. Ótimo, Alexandre. Então, para começar a nossa conversa, comece explicando para a gente o que é Previdência Social. A Previdência Social, hoje, ela é um dos tripés da Seguridade Social, que a Constituição Federal de 88 trouxe para nós como uma proteção tripla: saúde, assistência e previdência. A saúde é de todos, gratuita; a assistência é gratuita e para aqueles que necessitam, e a previdência é um seguro social. Ela é destinada aos trabalhadores e seus dependentes em razão das contribuições vertidas em decorrência do trabalho. Então, todo aquele indivíduo que trabalha e paga a contribuição para a Previdência, ele terá direito a um benefício por incapacidade programável, né, que é aquele por tempo de contribuição ou por idade, salário maternidade, pensão por morte para os dependentes e assim por diante. Oi, doutor, bom dia. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. E olha, falando hoje em dia, né, em aposentadoria, em previdência social, é um motivo para comemorar, ou seja, os aposentados aí, pensionistas, enfim, eles podem sim comemorar, estão bem, vamos dizer assim, aqui no Brasil? Bom dia, Marina. Olha, comemorar eu acho que sim, né, porque é um direito que foi conquistado com muito suor, recentemente, né, se nós formos analisar assim, aqui no Brasil, só que, infelizmente, no decorrer dos últimos anos, trata-se de um direito que vem sendo tratado de forma marginalizada pelos políticos. As regras, elas vêm cada vez mais se tornando rígidas para prejudicar aquele que tanto trabalhou para conseguir um benefício mais tranquilo. Então, o que você mais vê hoje, na prática, são aposentados que voltam ao mercado de trabalho ou aposentados que continuam trabalhando, porque esse benefício previdenciário não é suficiente para garantir a sua dignidade mensal, infelizmente. O Alexandre, você já citou alguns benefícios, né, além da aposentadoria. Todos os benefícios da Previdência Social, eles têm essa burocracia para serem conquistados, para serem vividos, vamos dizer assim? Sim, em tese sim. Porque hoje, na prática e na teoria, né, na lei, o único benefício da Previdência Social em que não se depende de comprovar contribuição é daquele trabalhador rural que trabalha em regime de economia familiar. Aquele trabalhador rural mais simples, né, que produz a sua própria alimentação, que faz aquela comercialização em pequenas feiras, em rodovias e etc. Mas mesmo assim, mesmo que ele não precise comprovar contribuição, ele precisa comprovar ser um trabalhador rural. E isso não é tão simples quanto se imagina. Para os demais trabalhadores, há necessidade de se comprovar a contribuição ou, pelo menos, ter qualidade segurada. E isso depende de cada benefício, né? Então, por exemplo, o salário maternidade. Aquele trabalhador autônomo que queira receber o salário maternidade, ele precisa comprovar 10 meses de carência até a data do parto. Ou seja,
não basta simplesmente ter feito uma ou duas contribuições e ter direito ao salário maternidade. Ele precisaria ter feito 10 contribuições até a data do parto. Já os trabalhadores empregados, caso tenha a carteira de trabalho ali anotada, registrada, na data do parto terão direito ao salário maternidade, da adoção ou algo assim. Então, os benefícios hoje, eles possuem algumas regras mais burocráticas para que a Previdência Social não conceda o benefício de forma generalizada e aí nós entremos em colapso, né? Isso é muito perigoso, porque se nós deixarmos as regras também muito brandas, os cofres previdenciários não conseguem suportar o pagamento e lá na frente nós teremos uma quebra financeira e isso seria prejudicial ainda mais aos aposentados e pensionistas. Certo, doutor, quando a gente fala em aposentadoria, muita gente pensa em algo distante, né, que falta muito tempo, enfim, acho que a maioria dos brasileiros vão vivendo, vão tocando a vida ali, trabalhando, e aí, seja o que Deus quiser, uma hora vai se aposentar. Essa é uma maneira correta de pensamento ou deve ter uma programação, um planejamento? Como é que deve ser feito, pensando já nessa parte da vida da aposentadoria? Não, essa é uma forma muito incorreta, Marina, porque hoje a Previdência, ela se mostra como algo a ser comemorado, embora nós tenhamos regras que a gente lamente, né, que têm sido mudadas. E o trabalhador, ele precisa pensar no seu futuro. Hoje, aqui no escritório e em vários ambientes, o que você mais encontra são pessoas que trabalharam a vida inteira e não têm direito a aposentar, não conseguem um benefício por incapacidade, justamente porque não contribuiu. Pensão por morte é o recordista. A pessoa, ela trabalhou, morreu, às vezes trabalhando, e aí o dependente chega na Previdência para requerer a pensão por morte e não recebe, justamente porque não tinha contribuição, porque não estava registrado na Previdência. Isso é falta de programação. Então é sempre interessante que as pessoas se programem. Eu cito como exemplo um tio meu, que já tem muitos anos que eu falo para ele, contribui, e ele nunca contribui. Aí agora, já está numa idade avançada, sem condições físicas de trabalhar e não tem direito a benefício por falta justamente de contribuição. Então, programar, organizar é essencial. Doutor Alexandre, e a questão das mudanças, né? Ao longo dos anos, esse benefício da aposentadoria foi passando por várias mudanças. Quais são as mais recentes agora? As mais recentes e mais drásticas, né, foi a implementação de uma idade mínima. Então, por exemplo, agora em 2022, os homens precisam comprovar 65 anos de idade e as mulheres 62 anos de idade. E um mínimo de 15 anos de contribuição agora pelas regras de transição. Sem comprovar a idade mínima e esse tempo mínimo de contribuição, a pessoa não consegue aposentar. Isso agora em 2022. O ano que vem, as mulheres passam para 62 anos. Né? Quando você não comprova esse tempo mínimo de contribuição e essa idade mínima, por mais que você tenha feito ali 5 anos, 6 anos, 10 anos de contribuição, não consegue o benefício programável. Isso é uma das mudanças. A segunda mudança é que para calcular o valor do benefício, eu vou apurar a média de 100% das contribuições desde julho de 94 ou desde que a pessoa iniciou as suas contribuições. Isso é péssimo, né? Eu vou citar o meu exemplo. Eu comecei minha carreira como jovem aprendiz, né? E, obviamente, o valor do salário era muito baixo. Só que até 2019, até dezembro de 2019, novembro de 2019, perdão, eu poderia eliminar 20% dessas menores contribuições, jogava fora, desconsiderava, né? Não prejudicaria o meu benefício futuro. Hoje prejudica, porque hoje eu vou apurar a média de 100%, ou seja, eu vou considerar aquelas baixas contribuições, contribuições de valor médio, alto, soma tudo e divide pela quantidade de meses em que houve contribuição. Então, são alterações, na minha opinião, prejudiciais aos trabalhadores. É verdade. Certo. Doutor, e quais os pontos aí que não sofreram alteração, que o senhor acha importante a gente citar, que não mudou nada? Olha, hoje no regime geral, que é vinculado ao INSS, basicamente todos os benefícios
sofreram alterações nos últimos anos, né? Por exemplo, o auxílio reclusão. O auxílio reclusão antes, se a pessoa de baixa renda fosse presa, os dependentes receberiam ali um valor correspondente a esse período de reclusão, né? Com o passar dos anos, esse benefício ele sofreu algumas alterações e hoje, por exemplo, não basta a pessoa ser presa e de baixa renda. Ela precisa ter contribuído por pelo menos 24 meses antes da prisão, né, que seria aquela carência. Senão, por mais que ele seja baixa renda, não receberá, os dependentes não receberão o auxílio reclusão. Então, acaba que todo benefício do regime geral sofreu alterações. No regime próprio, a mesma coisa. Os servidores públicos, eles vêm sofrendo limitações de benefício no decorrer dos anos. Quem tem ficado de fora dessas alterações mais drásticas? Os de sempre, os políticos, né? Eles continuam com alguns benefícios internos de cada casa legislativa, e os militares, que ainda mantêm alguns privilégios se comparados a outros servidores públicos. Doutor Alexandre, nós temos a participação aqui de uma telespectadora, é a Dulcinha dos Santos, ela é de Manaus. E ela nos conta assim, ó. Trabalhei 19 anos numa ONG, Lar da Criança com Câncer. Em 2009, descobri que estava com câncer de mama. Então, estou pelo INSS afastada do trabalho. Gostaria de saber se já posso me aposentar. Dulcinha, pelo tempo de contribuição, sim, né? Você possui os 19 anos de contribuição. Agora, a questão seria da idade. Se agora em 2022 a senhora tiver 61 anos e 6 meses, aí a senhora pode aposentar, porque tem um tempo mínimo de contribuição e a idade mínima. Agora, só uma observação, assim, para não ficar em completa orientação, como ela está afastada, recebendo benefício por incapacidade desde 2009, esse período de afastamento, ele só computará como carência para ela se ela voltar a contribuir. Se ela não voltar a contribuir, não computa como carência para fins de benefício. Aí só computa aqueles 19 anos de contribuição que ela teve até 2009. Certo, doutor. Em relação às pessoas que já estão aposentadas já há algum tempo e querem ou têm interesse em fazer alguma revisão de aposentadoria, isso é possível? Teve alguma mudança em relação a isso, em revisão de valores de aposentadoria? Sim, a revisão de benefício é muito comum, por diversos fatores, né? Porque sempre que se muda a legislação previdenciária, acaba que fica uma brecha de cá, uma brecha de lá, e é muito comum que o judiciário reconheça algumas teses revisionais. Outras teses, elas já estão superadas e o trabalhador às vezes acredita por conta de fake news e isso gera, obviamente, prejuízos. Então, por exemplo, não é uma revisional, mas é algo similar. A desaposentação. O que seria isso? A pessoa ela trabalhou, contribuiu e aposentou. Após aposentada, continuou trabalhando ou voltou a trabalhar. E ela quer recalcular o valor do benefício. Hoje isso não é possível porque nós não temos previsão na lei autorizando essa desaposentação e o STF declarou inconstitucional as tentativas de desaposentação, ou seja, após aposentado, voltar a contribuir, eu brinco que é como se você estivesse fazendo uma doação para a Previdência, não trará benefícios para recálculo do valor da aposentadoria. E uma tese que está em discussão hoje em dia no STF também é a revisão da vida toda, ou seja, aquelas pessoas que tinham valores de contribuição muito altos antes de julho de 94. O INSS não considera esses valores para cálculo de benefício. O que os advogados Brasil afora estão buscando? Reconhecer que essas contribuições altas antes de julho de 94 sejam somadas com as contribuições baixas após julho de 94 e feito uma média mais justa, uma média mais aceitável, para que o valor do benefício possa ser aumentado. E aí estamos aguardando agora a decisão do STF. E assim, Marina, nós temos várias outras teses revisionais. Isso é muito comum e depende muito de cada benefício. Então, o segurado, ele precisa procurar um advogado de sua confiança
e pedir para que ele faça os cálculos, a análise da carta de concessão para saber se ele tem direito ou não a essa revisão. E durante esse processo de revisão, doutor Alexandre, a pessoa fica isenta de receber o benefício, tipo, parou. Não. Ela continua recebendo o benefício dela normalmente, tá. enquanto a ação de revisão ela é analisada pelo Poder Judiciário. Se, porventura, ela ganhar a ação, se ela conseguir revisar o valor, aumentar o valor do benefício, ela vai receber esse retroativo. Ela vai receber a diferença entre o que ela percebia de benefício e o que foi determinado pelo Judiciário a título de revisão. Muito bom. Certo. Doutor Alexandre, só para finalizar, pelo menos da minha parte, minha última pergunta é a seguinte. O senhor falou aí, né, da questão da programação, né, do planejamento, o quanto é importante, né, para que a pessoa tenha aí, né, uma dignidade aí no momento da aposentadoria. E agora aqueles aposentados, ou então a pessoa que está ali próxima, bem próxima de se aposentar, tem como ela fazer algo, de repente, esperar mais um pouquinho para se aposentar, para ter um período de aposentadoria mais favorável para ela, digamos assim, com mais dignidade? Com certeza, porque como a lei previdenciária mudou muito no decorrer desses anos, muito mesmo, assim, nós temos inúmeras legislações nos últimos anos, é muito comum que o segurado e o próprio INSS ignore alguns direitos. Então, quando você programa o seu benefício, você consegue identificar, por exemplo, uma atividade especial exposta a agentes nocivos à saúde, né? E aí você reconhece aquele período e converte ele em tempo comum. Aumenta o tempo de contribuição, isso beneficia o trabalhador. Às vezes, esperar ali 3, 4 meses, 6 meses, traz um benefício financeiro mais vantajoso para o trabalhador. Ou, como é muito comum, às vezes o trabalhador fica esperando para aumentar o benefício, mas não vai aumentar, porque as contribuições dele sempre foram mais ou menos medianas ou baixas. Então é mais vantajoso para ele já aposentar logo, e mesmo que ele vá continuar trabalhando, aquela renda da Previdência, ela entra como uma renda complementar, e ele vai juntando uma graninha. Então, assim, Marina, depende muito do caso concreto. Cada caso é um caso, e é sempre importante que esse trabalhador, antes de requerer o benefício, que ele procure um advogado de sua confiança para que ele possa fazer os cálculos e falar para ele, olha, já pode aposentar? Não, espera aí mais uns 6 meses, 1 ano, para que o valor possa ser mais vantajoso. É interessante programar o seu benefício. Ótimo, doutor Alexandre, nós agradecemos, viu? Na certeza de que todas as suas respostas, tudo que você falou, ajudou muita gente que está acompanhando o programa. Obrigada e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, bom dia a todos e até a próxima.